Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, a utilidade do Zorro Creator, tá? E o Zorro Creator, não sei se você sabe, ele pode criar aplicativos satélites para ambiente TOTOS, SAP e Oracle. Fazendo o quê? Você ganhando mais agilidade, menor custo e estender, né, as funcionalidades que você precisa no seu negócio dentro do seu RP, né? E aí você também não precisa, né, tocar no núcleo do sistema. Você pode criar um aplicativo satélite que vai rodar e vai trazer informações para o seu RP. Isso é uma funcionalidade que muitas pessoas nem veem isso dentro do Creator, mas é muito importante. E o que a gente vamos ver aqui, tá, gente? Primeiro é o desafio de estender um RP, né? Quando a gente fala de customizar, quais os impactos, se isso é caro ou não é caro, né? Um outro ponto é o conceito de um aplicativo satélite, né? Para que é e por que eu vou estar usando uma camada low code para falar sobre isso? Também isso é importante. E o outro ponto é mostrando que o Zoho Creator na prática ele pode te ajudar, tá? E eu vou mostrar aqui também pré-requisitos e uma ideia pequena de custo lá no final para vocês terem uma ideia aí do como funciona isso, né? Quanto eu posso economizar, né, com esse tipo de ação, tá? E uma coisa que é interessante é, você tem principalmente esses nomes que a gente falou sobre TOTOS, SAP, Oracle, são RPs muito robustos. Mas, isso pode também servir, por exemplo, Dynamics? Pode, mas todos são robustos e enfrentam o mesmo dilema, que é custo caro quando você vai fazer customizações. Você não é qualquer um que pode fazer essa customização, você realmente precisa de profissionais bem treinados naquela plataforma e também tem coisas que e também eles não são só treinados, eles precisam ter uma experiência muito avançada para fazer alguma alteração, né? Então você vai ter fornecedores mais especialistas e com o tempo você vai ter um valor muito maior, né, para fazer isso. E aí vem aquela pergunta, né, que vai nos ajudar aqui, que é possível ganhar agilidade e reduzir custos sem alterar o núcleo do RP, apenas estendendo? Isso é muito importante você também ter essa ideia. Por quê? Porque quando eu falo, por exemplo, que eu vou criar algum módulo específico fora do RP, eu também tenho que ver algumas situações, não só a parte de integração, mas eu também tenho que ver segurança e toda essa parte, né? Então, e saber se eu vou ser atendido também no futuro para futuras manutenções. Então, essas coisas realmente são vistas aqui, tá? E o que é um aplicativo satélite? Nada mais que é um aplicativo independente. Ele geralmente ele vai rodar em uma aplicação, aqui a gente está sugerindo low code, tá? Que vai ser construída e vai ficar conectada ao seu RP. Ele vai estar ao redor do seu RP. E ele vai ter uma necessidade totalmente específica. Então, quando a gente fala de um aplicativo satélite, nós estamos falando de um escopo mais focado, que é realmente para resolver um processo específico, não vários processos, né? Você pode criar um processo específico que já vai ter aí um portal, alguma coisa para você acessar, né? Também é uma camada independente, então qualquer alteração que você fizer lá, você não precisa verificar o RP todo, mas sim somente se o dado está chegando ou não, então isso é muito importante. E ele é conectado, não acoplado. Então, quer dizer, eu posso conectar ele via API, né, ou integrações, e compartilhar a base de dados aí, né, do RP, tá? E o ciclo é mais curto. Por quê? Você vai estar construindo em blocos, né, de low code, então você vai ter mais agilidade na construção. Então, rapidamente você vai ter um processo aí vai estar conectado, né, ao seu RP. Então, um aplicativo satélite ele traz o quê? Muitos benefícios, né? Que um exemplo, eu consigo criar um determinado, algo que vai gerar uma atualização de preço fora do RP, e esse sistema vai trabalhar muito melhor, vai trabalhar, e eu posso ajustar as regras dele
fora do RP, sem precisar mexer em nada no núcleo do RP ou gerar impacto em vários módulos do RP, tá? E uma coisa que é interessante, a gente está falando do Zorro Creator, o Zorro Creator ele não é só formulários, né? Ele é uma plataforma de desenvolvimento bem robusta, onde que eu posso ter não só a parte de low code, como eu posso ter também aplicativos que podem rodar com linguagens mais baixas, né? E também inteligência artificial. Então eu tenho como criar agentes de inteligência artificial dentro do Creator também, para facilitar, por exemplo, deixar a aplicação mais inteligente, tá? E é muito interessante que você começa a ter aí algumas coisas importantes. Por quê? Se é uma plataforma de desenvolvimento, ela tem uma linguagem dentro dela que se chama Deluge Script, que é uma linguagem proprietária da Zorro, mas que tem facilidade e muita documentação para aprender, tá? E você vai ter funções sem precisar de um servidor, né? E você pode e APIs também, que você pode criar APIs customizadas que vão receber dados ou extrair dados, tá? E você pode ter aí aplicativos que podem estar em ambiente híbrido, tanto eles sendo gerados para web, como para o iOS ou Android. Então você tem aí a facilidade de criar aplicativos híbridos, né? Que podem estar tanto usando no seu smartphone como diretamente no seu desktop, tá? Ou notebook. E por que, né, essa abordagem é mais ágil, mais barata? Primeiro, a gente está falando aí de construção visual e não código do zero, né? Então você começa a construir muito mais fácil até os formulários, os fluxos, as partes. Você consegue colocar blueprint, níveis de aprovação antes mesmo de ir para o seu RP. Então você tem essa facilidade aí. Outro ponto é que você tem um plano que cobre todos os aplicativos. Então, dentro do Creator, você tem um pacote, por exemplo, tanto no Professional como no Enterprise, que ele dá ilimitados números de aplicativos, né? Então você consegue criar vários aplicativos, tá? Você só tem que pagar os usuários. E o núcleo do RP nunca é tocado, né? Então, quer dizer, eu vou conversar com ele via API somente. Eu não preciso conversar com ele usando aí, fazendo uma modificação dentro do RP que vai exigir testes estressantes aí no próprio ambiente, que pode até afetar coisas lá no futuro, né? E a publicação é automática, né? E ela é multiplataforma. Então, uma vez que eu liberei, eu vou estar, já posso publicar ela para web ou para um aplicativo mobile e ela passar aí funcionar integrada com o meu RP, tá? Então você tem aí uma agilidade aí e também ela fica mais barato, tá? E uma coisa que é interessante quando a gente fala o que a Zorro, né, declara oficialmente sobre RP, né? Ela põe aqui integrações personalizadas com SAP, Microsoft Dynamics, Infor RP, JD e outros sistemas de planejamento de recursos empresariais são facilitadas pelo Zorro Creator. Isso é uma verdade. O Zorro Creator ele pode facilitar muito você estender, colocar novas funcionalidades que vão estar integradas com o RP, facilitando assim para você, às vezes, colocar um processo que hoje você está fazendo quase que bem manual, né, ou numa planilha Excel para depois alimentar o RP. Você pode criar um aplicativo e acaba não tendo aquele custo tão oneroso, tá? E a gente fala mesmo, quando a gente fala de outros sistemas, a gente está falando de TOTOS, a gente está falando de Oracle, estamos falando também de vários outros sistemas que possam ter integração, tá? E como essa integração acontece? Primeiro, você pode por uma chamada de API, né? Então, o Zorro Creator, eu posso criar APIs personalizadas, fazer que o RP vai lá consultar e busque, como também eu posso ir lá consultar a API do RP, buscar o dado e trazer, tá? Então, eu posso fazer essa ida e volta tranquilamente por uma chamada de API. Ou um banco de dados externo, eu posso conectar a um banco de dados e extrair a informação, tá?
E aí, o que que a gente faz? A gente cria essas funções usando o Deluge Script, que é a linguagem da Zorro. Então, eu vou lá, eu crio, né, essas funções em linguagem nativa, que são muito simples de entender, são uma linguagem muito parecida, né? Uma linguagem natural, você consegue criar um código robusto e simples dentro do ambiente. E eu posso também usar aí um middleware da própria Zorro, aí, que é o Zorro Flow, para fazer as integrações, né? Caso eu queira um controle maior, né, dessas integrações, eu posso usar o Zorro Flow aí para fazer essa integração. Então, quer dizer, meu aplicativo ele pode ter a integração direta do Zorro Creator, como também eu posso usar um middleware para garantir essas integrações, né, toda a gestão de integração. E uma coisa que é interessante você saber é o nível de segurança que é utilizado, né, dentro da plataforma Zorro Creator. Então, quando a gente fala de Zorro Creator, a gente está falando, por exemplo, que ele tem a conformidade da ISO 27001, do SOC, da RAIPA, da Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, que é mais restritiva que a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. A gente está falando que o controle de acesso ele pode ser por SSO, ele pode ser por Active Directory, ele pode ser por um controle de RBAC, ele pode ter restrição de IP e MFA. Então, você tem aí um controle de acesso muito importante. E você tem a parte de proteção de dados, criptografia de dados, segurança de API, backups automáticos e trilhas de auditoria. Então, quer dizer, o seu aplicativo que é criado dentro do Creator, ele tem essa plataforma toda garantindo aí a segurança. Então, quer dizer, a gente não está falando aí de um ambiente que vai estar inseguro ou ainda ele não está aí, como eu posso falar para você, aberto. E a gente está falando de uma plataforma, que é o Zorro Creator, que tem mais de 20 anos aí de existência. Então, quer dizer, não é uma plataforma que nasceu agora. E nem nasceu no quando falaram que nasceu o low-code. Ela é bem antes desse termo. Então, a gente está falando de uma plataforma bem robusta, né, de desenvolvimento. E uma coisa que é interessante a gente falar que a implantação ela é bem flexível, principalmente do lado do cliente, né? A gente está falando que todo o aplicativo da Zorro ela vai estar hospedado na própria nuvem da Zorro, então você tem essa facilidade. Também pode fazer a publicação em AWS, ou Azure ou Google Cloud, em nuvens públicas. Ou também ter on-premise, então você tem essa daí dentro on-premise. Tá? E também é uma multiplataforma. Você pode também trabalhar em multiplataforma. Tá? Então, você tem esses pontos aí que podem ser utilizados no Creator. Geralmente, a maioria dos clientes usam na nuvem da Zorro mesmo, no próprio Creator, que facilita a gestão e garante também a segurança. Tá? E o que você precisa para que você possa começar esse projeto, né? Para que você possa ver se esse projeto, como que ele vai andar. Do lado do Zorro Create, primeiro você tem que ter o licenciamento, tá? Aí, uma vez você tem o licenciamento, você já vai poder usar para criá-lo. Outro ponto também é modelagem, né? Saber o que seu aplicativo vai fazer, né? E as configurações, né, das conexões junto ao RP e também as funções em script, né? Então, isso você precisa ter para estar aí com o seu projeto pronto. E do lado do RP da TOTUS ou do SAP da Oracle, você precisa ter as APIs, tá? Disponíveis, os endpoints disponíveis para estar liberando esse acesso pelo aplicativo, né? O aplicativo. Também a gente ter aquelas credenciais técnicas, né? Usuário de serviço, chave de API, e ter a liberação do pessoal da TI, tá? E o mapeamento de todos os campos que serão atualizados. Então, quando a gente tem esses dois itens, esses dois colunas já com tudo resolvido, você já tem um aplicativo satélite rodando, integrando com o RP, tá? E como a Cafinet ajuda nesse processo? A Cafinet, ela hoje é uma parceira que muito forte do Creator, a gente trabalha com o Creator há mais de 13 anos, e a gente pode fazer o quê? Mapear para você quais os processos que podem entrar como satélite dentro do seu RP, fazer a construção dos aplicativos, fazer a integração e também
fazer um roadmap aí de evolução. Então a Cafinet ela pode trabalhar nesse conceito para você e deixar todo o seu ambiente tranquilo, bonitinho. A gente pode desenvolver tudo isso para você, tá? E como começar, né? Sessão diagnóstico, prova de conceito e escalar, né? A gente vai fazer essa sessão diagnóstico, vai fazer uma prova de conceito para vocês e também pode ver aí como que a gente vai escalar, tá? Esse diagnóstico é simples. Ele vamos mapear todos os processos que poderiam ser um aplicativo satélite, tá? A prova de conceito é justamente a gente construir uma aplicativa, uma versão inicial, para a gente integrar com o seu RP e você vê ele funcionando, tem ambiente de teste, né? E levar aí o aplicativo para produção. Então, todas essas etapas aqui a gente começa com vocês e a Cafinet pode auxiliá-los nesse ponto, tá? E para vocês terem uma ideia de custo, que essa é a parte final, eu deixei. Olha para você ter uma ideia quanto que é o usuário mês no Professional. A gente está falando de R$ 125,40, tá? Vezes 12 você vai ter aí o valor do anual. A mesma coisa o Enterprise. Então você vê que não é um custo exorbitante de licença. E o custo que você ganha em redução para o desenvolvimento também faz com que a implementação seja interessante, seja bem menor que fazer essa mesma customização no RP. Então, gente, isso aqui era para dar uma ideia para vocês de como utilizar o Creator, né? O Creator ele pode ser utilizado para várias formas, uma delas é ser responsável pelas aplicações satélites, tá? Um grande abraço do professor Leandro Garcia para todos.